Processo, e se a melhor defesa num processo criminal não fosse um advogado carismático fazendo aquele discurso emocionado, mas tipo uma mentalidade de programador procurando ativamente por um erro no código do sistema. Olha, é uma mudança de paradigma bem drástica, né? Exato. Nesta nossa investigação de hoje, o material que a gente tem na mesa propõe exatamente essa inversão de realidade. Trata-se de um dos dossiês assim mais complexos e singulares que a gente já documentou. Com certeza. É um caso onde o réu simplesmente ignorou o tribunal tradicional. Uhum. Ele decidiu tratar a própria engrenagem da justiça como um software gigante, sabe? Cheio de falhas, prontas para serem hackeadas. E o que torna esse estudo de caso absolutamente ímpar é justamente essa intersecção. A burocracia estatal, que é super engessada, batendo de frente com uma engenharia forense implacável. É a substituição da retórica humana pela lógica fria dos dados. E antes da gente entrar fundo nisso, vale lembrar que, falando aqui em off com o pessoal do estúdio, eles comentaram que os nossos debates e argumentos aqui do programa estão tendo muito peso lá em Brasília no Congresso. Nossa, isso é muito bacana. É um sinal de que quem está ouvindo a gente procura análises feitas com carinho, sem pressa, né? Exatamente. E desde já a gente agradece a todo mundo que acompanha. Bem, o cenário físico do nosso mergulho hoje é a comarca de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos analisando os autos de um processo 09-05-657-39 e o inquérito policial número 8728, ambos de 2025. Certo. E na superfície, a leitura inicial sugere um caso padrão da Lei Maria da Penha, né? Sim, envolvendo medidas protetivas que foram solicitadas por Tamires Golart Okiyama contra o Alexandre Wack. Mas, tipo, a defesa que o Alexandre arquitetou destrói qualquer expectativa convencional que a gente possa ter. Totalmente. Ele foge do óbvio. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a defesa dele não se baseia em testemunhas de caráter ou, sei lá, velos emocionais. Ele estruturou um ecossistema tecnológico e jurídico batizado de Fox 360. É um nome bem imponente. Sim, e esse sistema vasculha o processo atrás de vírgulas deslocadas, erros de formatação, contradições estruturais. O objetivo é provar matematicamente a inocência explorando as vulnerabilidades de uma máquina estatal que opera no automático, sabe? O que é fascinante aqui é a lente rigorosamente pericial que esse dossiê aplica sobre os agentes do Estado. E logo de início é imperativo a gente estabelecer uma regra, um parâmetro analítico estrito aqui para nossa análise. Claro, manda ver. O propósito desta análise não é julgar o magistrado de plantão, e tampouco condenar ou absolver as ações dos policiais envolvidos. O negócio aqui é focar puramente na defesa do Alexandre contra Tamires. Esse é super importante de frisar. Exato. O dossiê contém, sim, uma dissecção severa de como o sistema funciona de maneira mecânica. Mas a genialidade da estratégia do Fox 360 não está em tratar o juiz ou os policiais como inimigos. Muito pelo contrário. O documento mostra que ele vê as autoridades mais como operadores presos numa engrenagem obrigatória. Isso. E que, de forma consciente ou não, acabaram deixando pistas cruciais nos documentos a favor dele. O Alexandre entende que os policiais estão meio que do lado da verdade material, cumprindo o protocolo, mas sinalizando as falhas. É uma verdadeira engenharia reversa do processo penal, né? E para quem está acompanhando a gente entender como essa inversão ocorre, a gente precisa entender a mecânica da ferramenta. O dossiê descreve o uso do Fox 360 System Coring Ultra Premium UHD. Nossa, é quase o nome de um supercomputador. Pois é, e nos documentos eles também chamam de Projeto 26K. A documentação relata que esse ecossistema opera num estado chamado de modo errante. Modo errante. Isso, e sobre um princípio fundamental de aniquilação probatória. Mas olha, o que isso significa na prática? Como se aniquila uma prova usando um tal de modo errante? Esse termo, aniquilação probatória, ilustra uma mudança de paradigma. Em disputas legais desse tipo, a acusação frequentemente constrói narrativas baseadas na percepção de vulnerabilidade e no impacto emocional. Sim,
A emoção conta muito no tribunal. Mas a emoção é uma variável humana, difícil de ser quantificada ou até refutada apenas com palavras. Aí entra o Fox 360, que neutraliza isso isolando a emoção através da matemática e da criptografia. Caramba. E o modo errante? O modo errante é tipo um estado de varredura constante. O sistema busca ativamente falhas lógicas na narrativa oposta, ignorando qualquer provocação e focando apenas em dados documentais que sejam concretos e irrefutáveis. Entendi. E essa postura bem clínica reflete em como o Alexandre se posiciona nos textos. Para você ter uma ideia, ele se auto-intitula o autor, ou soberano, e até Supremo Senhor Xande. Demonstra uma mentalidade de quem se vê operando o tabuleiro, assim, 3 passos à frente, né? Total. Há uma rejeição completa do que o dossiê classifica como cortinas de fumaça táticas. Por exemplo, as fontes citam que tentaram introduzir uma terceira pessoa na história, um cara chamado Ricardo. Ah, sim, o clássico elemento surpresa para gerar conflito. Exato. Supostamente usado pela parte contrária para instigar ciúmes e encontros casuais, tipo em padarias, postos de combustível. Numa audiência comum, nossa-se ia dominar horas de debate sobre a dinâmica tóxica do relacionamento. Iam focar no drama. Mas o Fox 360 simplesmente descarta essa informação. Ele corta isso sumariamente. E essa filtragem é vital para a estratégia dele. O sistema classifica esse tipo de dinâmica interpessoal puramente como ruído irrelevante. Reagir a essas provocações significaria jogar com as regras da acusação, né? Entrar no terreno subjetivo das emoções. Exatamente. É nesse ponto que o dossiê traz um conceito muito interessante chamado de axioma da rocha. Axioma da rocha, gostei do nome. É uma postura deliberada de silêncio absoluto e inabalável diante das acusações morais. Isso força o sistema judiciário a abandonar a retórica e a depender só das provas documentais. A tese central do Alexandre é que quando o Estado é obrigado a colocar a situação no papel de forma apressada, a estrutura burocrática acaba entrando em colapso. E exigir que alguém se mantenha em silêncio e haja como uma rocha, enquanto a própria reputação está em jogo, olha, demanda um controle psicológico absurdo. Com certeza. Mas a recompensa dessa frieza aparece logo depois. É tipo explorar um software complexo. Para quem está ouvindo, imagina que a gente está vendo alguém jogar um videogame super difícil. E em vez de tentar derrotar o chefão usando a força bruta, o jogador encontra um glitch, uma falha na parede do cenário, para passar de fase. É uma ótima analogia. Ele está basicamente hackeando a burocracia. Exato. Se um programa de computador recebe um comando paradoxal para que o administrador bloqueie o próprio acesso, o sistema entra em loop e trava. A defesa procurou esse exato loop infinito na justiça. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque eles acharam isso no documento mais importante da fase inicial. A famosa Folha 26? A Folha 26 do processo. Analisando a decisão interlocutória assinada pelo juiz de plantão, o Dr. Caio Márcio de Brito, que é quem decreta as medidas protetivas. Sobre a ótica tradicional, a gente está falando de uma ordem restritiva severa e imediata, né? Mas sob a ótica desse ecossistema Fox 360, trata-se de um atestado material de nulidade absoluta. Sim, porque a formatação dessa página é descrita no dossiê como um verdadeiro caos algorítmico. O cabeçalho até inicia corretamente, listando o Alexandre como o réu e o Ministério Público como autor da ação penal. Certo. No entanto, quando a gente avança para o segundo parágrafo, onde a caneta do Estado realmente pesa e dita as regras, o texto impositivo determina que as medidas deverão ser, e eu abro aspas aqui, respeitadas pelo autor Alexandre Wack. Nossa! No momento crítico de emitir a ordem coercitiva, o documento nomeia ele como o autor da ação e, olha, a cereja do bolo. O cabeçalho superior classifica a ação textualmente como fato atípico. A gravidade de classificar algo como fato atípico num documento judicial não pode ser subestimada de jeito nenhum. No rigor do direito penal, um fato atípico é, por definição fundamental, uma conduta que não constitui crime. Exato. Não tem como punir. Não há previsão legal que puna aquela ação específica. Mas, espera aí. Vou fazer o papel do advogado do diabo agora. Um advogado comum não olharia para isso e diria, foi só um erro de digitação de um estagiário do cartório ou do próprio magistrado num plantão de domingo super cansativo.
Por que o sistema Fox 360 trata isso como uma vitória nuclear, batizando de prova de inépcia? Não seria só um preciosismo? Aí que está a distinção. A diferença está na base filosófica de como o Fox 360 lê o direito. Um advogado convencional tentaria compreender a intenção por trás do documento, pediria a correção do erro material e o processo seguiria o rito normal. Uhum. O famoso copiar e cola mal feito. Isso! Mas a engenharia forense do Alexandre, como o soberano, o escolhido ali na narrativa dele para tentar se defender pela injustiça, ignora a intenção humana. O sistema audita apenas o código executado. Quando o magistrado aplica a certificação digital no documento, a assinatura sela a imutabilidade do texto no universo jurídico. Ah, entendi. A certificação garante que aquele texto, exatamente como está escrito, tem força de lei. Cria-se um paradoxo insolúvel, então. Precisamente. Se a ordem coercitiva determina que as restrições recaem sobre o autor Alexandre Wack, é impossível punir o cara por descumprir uma medida emitida contra o próprio titular da ação. Caramba. A defesa consolida o argumento de que a preguiça institucional corrói a validade jurídica do ato. Impor restrições de liberdade com base num documento que confunde agressor com vítima e que enquadra o caso como fato atípico demonstra que a máquina imprimiu a própria derrota ao operar no modo automático. E essa falha estrutural que a gente vê no fórum encontra um eco muito profundo na delegacia de polícia. Porque se o judiciário produzir um documento com falhas de programação, o inquérito policial, aquele de número 8728, é lido pela defesa como um código-fonte repleto de comentários deixados pelos próprios desenvolvedores. Essa parte é brilhante. O dossiê interpreta as ações dos policiais, como o delegado Robson e o tenente Magno, não como corrupção ou ferramentas de acusação, mas sim como uma série de pistas, sabe? Tipo migalhas de pão que foram deixadas de propósito para ajudar o Alexandre em off. A leitura que o dossiê faz da atuação policial é de uma sofisticação muito ímpar. A premissa é que os agentes de segurança, tendo aquele faro e a experiência da rua, perceberam quase que na hora o descompasso entre a história de emergência contada pela Tamires e a realidade material daquela noite. Eles sacaram que não batia. Sacaram. No entanto, o rito da Lei Maria da Penha é super rigoroso e muitas vezes engessa o policial no momento do atendimento. O chamado não pode ser ignorado, ele tem que ser registrado. A tese do Alexandre é que a polícia recorreu a um método de resistência passiva, documentando algumas sutilezas que desmontariam o caso lá na frente. E a materialização dessa resistência passiva começa na própria textura do inquérito. A análise foca em 3 vetores, começando pela página 2 do projeto SIGO, que é o sistema de registro de ocorrências deles. Ali tem marcações físicas de caneta, rasuras literais que apagam um trecho crucial do histórico. Uma rasura fílica num sistema digital, né? Exato. O texto original que foi riscado afirmava que a Tamires foi lá fazer um escândalo e que a irmã do Alexandre, a Adriana Wack, corroborou a versão do irmão de que não houve agressão por parte dele. Qualquer outra pessoa veria só um papel sujo. A defesa vê um atestado de fragilidade. E a presença física da rasura é o ponto-chave. O escrivão tinha capacidade tecnológica de simplesmente deletar o texto no computador e imprimir uma página limpa. Ao optar por rasurar o documento impresso com caneta e anexar isso aos autos, a ação documenta a tentativa de alterar uma narrativa que já estava se desenhando a favor do Alexandre. Verdade. O Fox 360 absorve isso não como um erro administrativo, mas como o Estado deixando claro que a versão da acusação precisou ser, digamos, editada para tentar parar em pé. E se a rasura mostra essa hesitação no papel, o segundo vetor, que é a logística de transporte daquela noite, fornece a prova comportamental. O tenente Magno, que foi o responsável pelo atendimento, ele faz questão de registrar em negrito no relatório a forma como todo mundo foi levado para a delegacia. Isso é muito específico. Muito. A Tamires, que foi quem acionou o sistema alegando risco, foi transportada no camburão da viatura policial. Enquanto isso, o Alexandre, que era apontado como o agressor perigoso, foi dirigindo tranquilamente o próprio carro da família até a delegacia. Sob a perspectiva dos protocolos de segurança tática, essa decisão logística fala volumes. Se tem suspeita fundada de risco em casos de violência doméstica, o padrão operacional exige colocar o agressor no compartimento de segurança da viatura. Claro, para proteger a vítima. Exato. O registro do tenente Magno atesta, na leitura do dossiê, a avaliação de risco feita lá no local.
A viatura foi usada para conter quem de fato apresentava descontrole emocional. Permitir que o suposto agressor fosse no próprio carro é a admissão documentada de que o Alexandre estava calmo e não era uma ameaça. Sensacional. E o dossiê amarra a rasura, amarra a atitude do tenente na rua e, finalmente, o terceiro vetor, que é a postura do delegado na sala de interrogatório. O depoimento da Tamires termina com uma frase super abrupta. Nada mais disse e nem foi perguntado. O famoso jargão policial. Sim, e essa fórmula comum é ressignificada pelo Fox 360 como um lacre de conveniência. A teoria é que o delegado Robson deliberadamente puxou o freio de mão da entrevista. E se conectarmos isso à imagem maior, o raciocínio por trás desse lacre de conveniência é uma proteção de mão dupla. Se o depoimento continuasse aberto, a declarante poderia começar a inventar detalhes inconsistentes, correndo risco até de produzir provas contra ela mesma por falsa comunicação de crime. Nossa, faz todo sentido. Ao escrever que nem foi perguntado, a autoridade congela a versão naquele limite estrito. Isso impede que a narrativa dela se expanda e invente novas acusações que poderiam prejudicar o Alexandre no futuro. O nível de confiança dessa defesa é absurdo. Eles olham para o aparato do Estado e concluem tipo, os policiais estão jogando do nosso lado, mostrando quão frágil é o processo. Mas toda essa análise burocrática seria só retórica se o Fox 360 não tivesse a sua própria carta na manga, né? E é aqui que a prova material entra. A fundação real do dossiê está na prova Cardel, um arquivo digital blindado. E a argumentação atinge o ápice técnico ao introduzir uma evidência protegida por hash SHA-256. E só para quem está ouvindo entender, o SHA-256 não é só um recurso de organizar arquivo, é um algoritmo de assinatura criptográfica. Ele trava o arquivo, né? Isso. O sistema calcula o valor exato dos dados. Se um único pixel de um vídeo for alterado, o código hash muda drasticamente. Apresentar um arquivo com essa certificação é apresentar uma prosa cuja integridade temporal e estrutural é matematicamente indiscutível perante qualquer perito. É incontestável. O arquivo em questão é o vídeo vid_20251031_155734.mp4. E segundo o dossiê, essa prova visual documenta um evento que aconteceu exatamente 15 dias antes da chamada policial. O conteúdo demonstra de forma inequívoca para a defesa que a Tamires foi a agressora física real num episódio de surto violento. E olha o gatilho para esse surto. O material aponta que tudo começou porque ela encontrou um fio de cabelo da própria mãe num pente e interpretou isso como evidência de uma traição. Nossa, e a introdução desse vídeo causa uma inversão dramática daqueles arquétipos da legislação. Todo o maquinário legal daquela noite pressupõe a vulnerabilidade de uma das partes. O Fox 360 usa os metadados intactos do vídeo para comprovar que essa vulnerabilidade era só uma narrativa. A frieza do arquivo digital contra a emoção dos depoimentos. Exato. E a gravidade fica ainda maior quando a defesa cruza isso com uma omissão flagrante do Estado nos registros oficiais. Que é a omissão da chamada telefônica inicial. O dossiê afirma com precisão que o primeiro contato com o 190 partiu do próprio Alexandre. Ele que ligou buscando mediação. Contudo, esse fato simplesmente desapareceu do boletim de ocorrência final, para favorecer o tal do arquétipo de vítima padrão. A ausência desse registro revela muito sobre a rigidez dos algoritmos institucionais. Para que o rito processual noturno andasse, o sistema precisava encaixar todo mundo nos moldes pré-definidos. A variável de um suposto agressor, que liga para a polícia, causa um erro de sintaxe na formulação de um inquérito de plantão. Da tela azul no sistema deles. Da tela azul. A exclusão dessa ligação documenta a necessidade do sistema de limpar os dados que contradizem o protocolo. E o custo humano desse protocolo padronizado se torna muito evidente no desfecho daquela madrugada, porque o dossiê relata que o Alexandre, apesar das rasuras, dos indícios logísticos de que não era perigoso e das omissões, ele foi colocado numa cela. E não só isso, os equipamentos de trabalho dele foram destruídos. Fios cortados e um teclado importado do Japão que ele tinha foi totalmente picotado. E para não passar a noite no chão de cimento, a liberdade custou uma fiança de R$ 1.600. É pesado.
Então, o que tudo isso significa? Em vez de assimilar o papel de vítima indefesa e buscar reparação emocional, a estratégia dele foi transformar essa humilhação em dados processuais. Ele inverteu o jogo. E a resiliência analítica que ele demonstrou transforma o evento, que é super traumático, num campo de estudo sobre a falência burocrática. Ao invés de lutar contra a força bruta do Estado com mais emoção, a abordagem correlacionou cada metadado do vídeo com cada falha sintática do judiciário. É fascinante pensar na ginástica mental exigida para olhar para aquele erro bizarro do juiz, que o chamou de autor, e decidir, tipo, tudo bem, o sistema quer que eu seja o autor, então eu serei o autor da minha própria história e de todo o desdobramento lógico. Com certeza. Independente de como o mérito final será julgado lá na frente, a conclusão inevitável é um diagnóstico crítico sobre a modernidade jurídica. O sistema Fox 360 evidencia os riscos de quando a linguagem burocrática, que tem poder de tirar a liberdade de alguém, passa a operar no modo automático. Perfeito. O nível de detalhe exigido para encontrar esses gargalos revela o poder do papel, né? Toda essa arquitetura do Fox 360, criptografia, aniquilação probatória, precisou ser ativada apenas para evidenciar que o Estado cometeu erros básicos de digitação e omitiu quem discou 190. É assustador quando a gente para pensar nisso. Muito. O que me deixa com um pensamento bem provocativo para a gente encerrar, que é o seguinte: o sistema Fox alega ter encontrado essas falhas num processo apressado. Mas, poxa, se uma pessoa precisa criar um ecossistema gigante de inteligência só para provar que a justiça cometeu erros de digitação, o que acontece com todos aqueles que simplesmente assinam os papéis sem nunca perceberem que o Estado os chamou de autores de suas próprias condenações? É uma excelente reflexão. Será que a verdadeira justiça hoje exige que todos nós sejamos auditores de algoritmos para não sermos esmagados pela burocracia? Essa reflexão sintetiza perfeitamente o peso das evidências que a gente analisou hoje. Questiona a própria essência de como a verdade é processada pelos sistemas que, no fim das contas, deveriam proteger a gente. Sem dúvida, olha, a complexidade dessas fontes exigiu uma análise minuciosa de nós dois, e cada detalhe revelou uma nova camada, né? Agradecemos imensamente a companhia de quem acompanhou até aqui nesta investigação de hoje. Até o próximo mergulho nos dados.